O professor Terra possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, doutorado em Engenharia Elétrica também pela USP e pós-doutorado pela Universidade da Califórnia em Los Angeles. Correto, professor? Correto, é isso mesmo. E é coordenador também do Comitê de Robótica e presidente da Sociedade Brasileira de Automática, SBA. Sim. Isso. Editor associado da revista Controle e Automação da SBA e do Journal of Applied Mathematics. Sim. Então, beleza. Quais são suas principais atividades aqui na ESC? Conta pra gente. Bom, de novo, boa tarde. As minhas principais atividades, claro, o ensino é a atividade principal. Eu dou aula na engenharia elétrica, nas disciplinas de controle de sistemas e de robótica, né? Inteligência artificial também, que tem uma pegada, tem um atrativo bastante intenso hoje, né? Verdade, a gente já entrevistou aqui o professor Osório. Ah, sim, que legal. Chat GPT, ele veio conversar, olha que teve uma repercussão enorme. E aí oriento doutorados, mestrados, e tenho institutos, eu coordeno um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia voltado para sistemas autônomos, né? E dentro deste instituto nós temos várias universidades que colaboram com esse instituto. Então essa é uma atividade bastante interessante e projetos os mais diversos de pesquisa e desenvolvimento com uma série de empresas e etc., né? Então isso toma um tempo considerável. Sem contar as viagens, né, professor? As viagens em virtude dessas... Ele acabou de chegar de viagem, gente. Foi uma viagem que apareceu num último instante, exatamente por causa desse desafio que vamos conversar sobre, né? Sim. E por causa do G20, né? Encontro das 20 maiores economias do mundo lá na Índia. A nossa equipe foi convidada para participar de um evento paralelo no G20. E foi muito gratificante. Inclusive, encontramos a mulher do presidente da República num certo momento ali, ou seja, as coisas estavam muito próximas, inclusive com as comitivas das governamentais e tudo mais, né? Naquele caso ali, no resto foi um processo, uma segurança enorme. Nova Delhi fechou completamente para trânsito e tudo mais. Mas o fundamental ali foi que participamos de uma reunião de startups, de 40 startups, fundamentalmente voltadas para sustentabilidade. Ou seja, como é que ficam os nossos esgotos, como é que ficam as nossas... o que vamos fazer com o nosso plástico, né? Tínhamos ali algumas empresas dando soluções bastante, digamos, inovadoras para como encontrar materiais para substituir o plástico, né? Por exemplo, na Índia, hoje, esse problema de lixo é extremamente sério. Na região de Nova Delhi, todo o sistema de reservatório reservado para o lixo entrou em colapso. E as pessoas estão jogando lixo na rua, né? Então, existem regiões do mundo que o lixo já virou um problema extremamente grave. É um problema grave para todos, é um problema a ser tratado. Então, esse encontro foi em paralelo com o G20 para questões de startups. Boa parte delas da própria Índia, tinha startups fora também, e consideraram a nossa equipe como uma startup. E eu comecei a olhar essa nossa equipe com outros olhos, pela capacidade de aglutinar especialistas de várias áreas que vamos comentar sobre. É verdade. Olha que interessante. E como é importante falarmos sobre o meio ambiente, né? Sim. Os recursos se esgotam, né? Exato. Você acabou de dizer. E o Kenny, que tem graduação em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Você pode me corrigir, viu, se estiver errado. E mestrado em Engenharia Elétrica pela ESC, com ênfase em sistemas dinâmicos, e é doutorando também na Engenharia Elétrica, com a supervisão do professor Terra, como eu já disse anteriormente, né? E suas atividades no doutorado
São complexas? Quais seriam? Eu acho que todo mundo fica naquela expectativa. Doutorado, o que é o doutorado? O que ele faz no doutorado? Conta aí pra gente. Novamente, obrigado por receber aqui a gente. Bom, na minha pesquisa de doutorado, eu trabalho com drones autônomos, mais especificamente no campo de localização e mapeamento, para fazer exploração de áreas não conhecidas. Então, a ideia é que o drone seja capaz de chegar numa área, pode ser de determinadas complexidades, e conseguir verificar se tem obstáculos, atravessar esse ambiente, fazer um mapa que alguém possa utilizar para algum tipo de atividade depois e retornar de forma segura para o seu operador, para que também o equipamento não se perca no meio da atividade. Porque não é baratinho. Com certeza. E além disso, a gente também participa, tem grupos de pesquisa para fazer somente participação nessas competições. A gente começou em 2019, junto com professores e alunos da UFSCar, também a participar desses eventos de robótica. A gente participou da RoboCup Brasil, numa competição específica da Petrobras. A gente teve o desafio da Petrobras, a gente já começou a montar um grupo de robótica bem aplicado para essas atividades. E também, recentemente, a gente participou e até fomos campeões da primeira competição da SAC Barinet, que é uma competição em parceria com o Brasil e a Suécia. A gente apresentou um projeto bem interessante com drones autônomos também, na parte de exploração e também de monitoramento de biologia, um pouquinho diferente aqui da X-Prize, mas também a gente já desde esse começo, a gente já tem essa preocupação em usar a nossa pesquisa de uma forma aplicada para a nossa sociedade, né? Não só manter o nosso conhecimento aqui na universidade. Né? É isso que eu ia comentar, que realmente as pessoas podem ter a ideia, não, o doutorando vai ficar só estudando, o tempo todo estudando, pesquisando, sentado lá. Não, gente, vai a campo, né? Acho que o principal seria isso mesmo, buscar alternativas para aquilo que ele está fazendo, né? Que ele está estudando, muito bacana. E quem que pode explicar o que é o X-Prize Rainforest? Qual dos dois? Eu posso começar? Por favor. Que complementa. Essa competição nasceu, quer dizer, de uma fundação que é a X-Prize, né? Mas existem vários grupos, várias empresas, Google, as empresas milionárias, bilionárias dos Estados Unidos, contribuem para formar um fundo e lançam desafios de maneira sistemática. Um dos desafios, anos atrás, foi mandar uma nave, mandar um equipamento para Marte. E o prêmio era de $500 milhões. Dá pouquinho. E o custo que a equipe que ganhou esse desafio foi maior do que os $500 milhões. Não diga. Né? É muito interessante isso. Então, inclusive, nesse nosso desafio, portanto, lançaram que é a preservação de floresta tropical. Certo. Tem, inclusive, a fundação, o grupo que está colocando dinheiro para especificamente é um grupo brasileiro, não é? Me parece que é a família Safra, ou algo do tipo, eu não vou afirmar, porque às vezes esses fundos eles têm formações distintas, né? Então, mas tem vários países que contribuem para esses desafios. Tem um também para incêndio, né? Mas esse desafio é o seguinte: as equipes, é um desafio de 5 anos. Nós já estamos no 4º ano. Então, o ano que vem será o último. E a final será aqui no Brasil. Longo, né? 5 anos de desafio. Ou seja, interessante isso, né? Porque vai desenvolvendo também, né? As coisas vão mudando ao longo do tempo. Exato. Tem que se adaptar. As soluções que nós desenvolvemos neste ano, que a semifinal foi em Singapura, já praticamente parte delas nós já vamos modificar para se adaptar à realidade da Amazônia, onde vai ser a final. Então, no início, tinha lá 830 equipes no mundo todo participando do desafio. Depois, isso tudo foi para 200 equipes, 32 equipes, depois 13 equipes para a semifinal neste ano em Singapura. Dessas 13 equipes, 6 foram selecionadas para ir para o final. E entre elas? A Brazilian Team. Parabéns, né? Que é um feito, fala sério. Foi uma aventura levar equipamentos pesados, porque tem robôs que caminham pela mata, que tem que ser robôs com uma estrutura considerável. Exportar isso, levar isso para Singapura,
foi uma aventura completa, algo muito interessante. Construir já foi algo, num tempo muito curto, foi algo absolutamente desafiador. Agora, colocar isso numa caixa enorme, botar isso num avião... Coube tudo? Coube. Ainda bem. Botar isso num avião e, num último instante, o desafio ia ser na outra sexta, na sexta passada, tá bom, a Lufthansa, que é uma companhia alemã, tá bom, a gente leva para vocês. Quando foi no sábado, disseram, não conseguimos levar. Bom, teríamos perdido. Assim? Quando foi na segunda-feira, a Lufthansa falou, encontramos um cantinho aqui no avião que dá para levar. Chegou em cima da hora e conseguimos ir para a final, chegando no horário preciso. No horário preciso. Puxa então, vida. São 6 equipes. Com emoção, né? Com muita emoção. São 6 equipes, 3 americanas, uma da Suíça, uma da Espanha e nós. Então, os americanos estão com 50% aí de chance dessa disputa. Eles vão entrar com 3 equipes das 6, né? Teremos dificuldades. Mas só que a gente continua firme e forte. Firme e forte e trabalhando duro. Né? Eu imagino. Então é isto, é mais ou menos este é o cenário, né? E a final vai ser o panorama geral, que nós temos que em 24 horas coletar dados sem que ninguém pise na floresta, só pode coletar com equipamentos autônomos, robotizados ou semi-automatizado e etc. E se ficar algum equipamento dentro da floresta, a equipe perde. Nem pode ser esquecido, ou melhor, ele não pode falhar. Pode falhar, ele não pode falhar. Então, são 24 horas, depois as equipes têm 48 horas para processar aquilo que colheu. Todas as informações, em 2 dias. Em 2 dias depois dessas 24 horas. Uma notícia boa, que eu vou só finalizar, senão para o Kenny falar um pouco, muito, porque ele foi para Singapura e eu não fui. Fui agora para a Índia, então a gente está dividindo as atividades. Foram identificadas 420 espécies de plantas e animais nesse desafio da semifinal. Né? 210 identificações foram feitas pelo nosso time. Então, pouco mais que a metade. 50% já vindo para cá agora. Então, os americanos têm 3 equipes, mas nós temos um esforço maior que eles. Está vendo? Tem uma observação melhor, né? Uma captação melhor do que precisa. Exatamente. Ficando bacana isso. E agora, a experiência em Singapura, o Kenny é a pessoa que tem detalhes para contar muito interessantes. Então, responde para mim antes, quem que faz parte do Brazilian Team, a equipe de robótica do time brasileiro? Bom, aqui na ESC, né, especificamente, temos eu aqui como doutorando, temos mais alguns alunos da elétrica, temos o Giovanni também, que foi o rapaz responsável por fazer esse robô terrestre sair aqui, construção, foi incrível o trabalho dele, tanto com isso... mostrando as imagens sempre, lá para as pessoas que estão assistindo, elas estão acompanhando também as imagens. Perfeito. Também com a estação de monitoramento das cúpulas das árvores também, que ele também foi responsável pela construção da estrutura. Temos o Igor, que também foi incrível na parte do controle do drone ali, na parte de ter essa visão de onde operar corretamente o drone, onde que a gente poderia, de maneira segura, fazer as atividades que a gente estava fazendo, pilotar o drone em situações também mais arriscadas, ele já tem uma experiência larga com isso. Tem que ser tudo muito calculado, né? Sim, justamente por essa complexidade, a gente não ter nenhuma possibilidade de perder equipamento lá. Inclusive, assim, muitos dos times que a gente conversou lá, né, a gente trocou ideia com alguns dos times, tinham essa preocupação. Então, na semifinal, grande parte dos times não foi, digamos assim, 100% para gastar toda a munição ali, porque tinha essa preocupação em não podemos mostrar resultados negativos na frente dos juízes. Então, nós fomos para fazer nossas atividades com todos os nossos robôs, mas a gente foi para mostrar que temos potencial, não necessariamente para sermos o primeiro lugar ali no momento na semifinal. Nosso objetivo era, olha, somos capazes, temos essa gama de possibilidades aqui de experimentos, a gente está mostrando que eles funcionam,
Vocês não foram à toa. A gente não foi à toa, a gente quer ganhar essa competição. Aliás. Mas a gente viu que os times estavam sendo conservadores nesse sentido, assim. Tá. Até porque teve um time lá que vamos dizer assim, arriscou um pouquinho mais e acabou, infelizmente, perdendo uns equipamentos e acabou não se classificando para a final. Então, a gente realmente viu que era um risco muito grande, assim. Teve que se segurar um pouquinho. Inclusive, assim, né, puxando até o que o professor Terra falou sobre essa questão do robô, né, que teve toda essa dificuldade de chegar até lá. A gente também, para receber esse robô, foi uma dificuldade muito grande. A gente teve que mandar esse robô para uma universidade, trazer esse robô dentro de uma van que quase nenhum transporte pelo aplicativo queria levar esse robô para a gente conseguiu colocar. Não creio. Ele para levar para o dia dos testes, né? Assim, teve muita dificuldade, já não estava esquematizado isso, teve que esquematizar na hora. Como seria a gente todo tinha esse algumas transporte. possibilidades, mas realmente, assim, por a gente já ter uma experiência nessa parte de competições, a gente sabe que laboratório e testes é uma coisa, mas na prática a gente tem uma gama de dificuldades que a gente não está esperando, mas que a gente já vai preparado para enfrentá-las, né? As emoções continuam. Com certeza. Mas a gente, né, foi capaz de fazer todos os testes que a gente se planejou, deu tudo certo, a gente com certeza colheu muitas informações importantes aí, o que podem ser feitos para a final, o que deu certo, o que a gente vai descartar ou então melhorar, e principalmente melhorar nosso time para levar a força máxima para a final. Imagino. Trabalho não para. Existem também especialistas de outros países ajudando vocês? Porque tem aqui vocês aqui do ESC, do ECMC, né, no grupo, e de outros países junto ou não? Sim. Acho que o professor Terra já tinha comentado isso, né? Tem pessoas da França, tem da Colômbia, Estados Unidos, na Flórida, tem um pesquisador lá que tem contribuído. Na Espanha, tem também pesquisadores. Uhum. Agora, em virtude dessa final, então são meia dúzia de grupos divididos por área, botânicos, pessoal de bioacústica, robótica, e essa gama de países vai aumentar um pouco, porque nós estamos na equipe agora com uma espécie de reforço local, que é uma rede de laboratórios de robótica no Brasil que nós criamos formalmente neste ano, que já tínhamos contato, já tínhamos projetos em comum, mas ela foi formalizada com o apoio da Petrobras. E eu comentei que o desafio aumentou muito, o grau de dificuldade na Amazônia, e é tarefa para redes de pesquisa, não é tarefa para uma única, para grupos muito pequenos, né? Então, em virtude disto, todas as equipes estão buscando as suas redes, e nós temos, digamos, a nossa, que tem pesquisadores nos Estados Unidos, na República Tcheca, fundamentalmente... Reforço enorme, né? Vamos falar nessa sério. área. Então, digamos que esta é a formação de pessoas totalmente em áreas distintas, mas todas voltadas para a preservação de floresta tropical. O mesmo propósito. Essa é a missão. Muito bom. E quais inovações que foram desenvolvidas que levaram vocês à final do desafio do X-Prize? Bom, puxando então um pouquinho para o nosso lado da robótica, né? A gente teve esse robô terrestre que, nas atividades que nós propomos levar ele foi muito bem sucedido. A gente tinha a coleta de serrapilheira, que é esse material orgânico que fica no solo da floresta, que a gente conseguia coletar com esse robô. Também a gente tinha um extrator de solo, que também perfurava o solo para também trazer esse material orgânico para análise do DNA, sequenciamento, identificação das espécies. Também temos a estrutura que foi colocada no topo das árvores, no dossel das árvores, que tinha uma série de sensores meteorológicos, umidade, temperatura, pressão barométrica. Também tínhamos uma coleta de áudios também para fazer identificação de espécies por meio de um microfone bem sensível que a gente foi colocar também nessas cúpulas. Então, os pesquisadores da parte bioacústica usavam esses algoritmos de inteligência artificial com base nesses áudios para identificar essas espécies. Algo muito legal. Ficando assustada, assim, um monte de coisa que é falado, muito porque nós que somos leigos, como a gente que está assistindo lá também, com certeza, a gente fica naquela, né? Meu Deus, né? Quanta coisa que precisa para descobrir algo diferente que possa resolver o nosso problema lá adiante. Sim. Né? Da nossa biodiversidade, da nossa terra. Claro. Não é? Sim.
E é uma preocupação muito grande num tipo de estrutura dessa, porque ela tem que ser, ao mesmo tempo, leve o suficiente para o drone ser capaz de transportar ela e deixar de uma maneira segura, tanto para deixar e resgatar, quanto também robusta o suficiente para suportar chuva, suportar vento, suportar todo tipo de... Até mesmo se o animal tentar mexer com ela, ela ainda manter estabilidade para a gente poder resgatar ela confiavelmente no outro dia, né? Nosso sistema ele tinha a possibilidade de subir os arquivos de meteorologia e áudios pela internet, então os pesquisadores já podiam acessar esses dados em tempo real, mesmo que a gente, por algum motivo, não pudesse resgatar essa no outro dia. Mas na etapa de Singapura, na semifinal, a gente enfrentou chuvas fortes, a gente enfrentou o vento e a gente foi capaz de resgatar o equipamento de forma segura no outro dia. Então, mostrou que a gente teve... Vocês estão preparados para a floresta, mas... Exatamente. E a mesma coisa com o robô terrestre. A gente fez todas as coletas e depois, no final da noite, a gente colocou ele no meio da mata para ele fazer também a captura de áudios e também tinha uma espécie de armadilha de insetos para tentar capturar mais algum tipo de material orgânico. Então, ele também suportou toda essa chuva e condições adversas com confiança. A gente conseguiu trazer ele de volta... forma segura. Quanto de estudo é necessário para chegar a tudo isso, né? Sim. Não é uma coisa, não, instalamos os dedos, estava tudo pronto, colocamos lá. Não, todo mundo teve que ficar muito em cima, né? Estudar bastante para colocar em prática. Queria complementar só com um aspecto que é bastante importante para quem faz inovação. Tá. Então, a patente é uma ação de garantir os direitos da inovação da pessoa, né? Do grupo. Sim. E nós já temos nesses desenvolvimentos a escrita de pelo menos 2 patentes, ou seja, soluções bastante inovadoras que essas inovações foram para Singapura. Então, digamos, isso é um indicativo bastante interessante do nível de inovação das nossas soluções, né? E quais os conhecimentos e ferramentas já existentes que também foram importantes para compor o sucesso do projeto? Claro, vocês tiveram as inovações, mas teve coisa que já foi usada e valeu a pena também ser usada novamente. Uhum. Quem que conta para mim? Eu acho que os drones. Nós temos acesso a drones de boa qualidade, de excelente qualidade. São fundamentalmente esses desenvolvimentos de hardware de qualidade. Hoje está sendo feito na China. A China tem produzido hardwares de alto nível. Então, os melhores drones hoje são produzidos pela China. E usamos, de fato, tecnologia existente e acho que o drone é uma dessas tecnologias bastante interessantes e que está num nível bastante bom para ser usado nos lugares mais inóspitos, digamos, né? Então, não é só tem o desafio, mas tem também redirecionar as ferramentas que existem para serem aplicadas em lugares diferentes, né? Favoráveis a vocês. Favoráveis a nós e também depois, se alguma startup, se alguma empresa achar que aquela aplicação foi interessante, utilizar e fazer produto disso ou coisa do tipo, né? Que coisa, não? Tudo vale a pena, né? A gente não precisa ter só novidade, pode utilizar umas coisas antigas e voltadas para aquilo que vocês estão buscando agora. Sim. Bom, né? Também que o drone não é tão antigo assim. Só para complementar, né? Diga. Também nessa questão de inovação e também do que já tinha sido feito, né? Foi muito importante para a gente essa conversa com os biólogos para a gente entender. Eles já tinham muitas ferramentas, essa parte de extração de DNA, de bioacústica para identificar as espécies com os áudios. Até uma outra ferramenta que a gente também usou na semifinal, que foi a coleta de galhos de árvores em topos das árvores com uma ferramenta também que tinha uma serra, a gente conseguia fazer essa coleta com uma garra. Então, eles já tinham as inovações. Então, eles já tinham essas ferramentas que já utilizavam e a gente perguntou, então, como que a nossa parte de inovação pode atender essa necessidade em atividades que vocês não conseguem fazer hoje? Então, por exemplo, colocar o microfone no topo da árvore não era algo trivial para eles, que a gente já está conseguindo fazer essa integração. Então, fazer essa coleta no topo de uma árvore de difícil acesso também era uma atividade que não era tão trivial para eles fazerem, que a gente pôde entrar com essa inovação. E aí complementar justamente os dois times para... Inovadores, hein? Exatamente. Bonito isso.
E a proposta do projeto apresentado, qual que foi no final, para vocês chegarem a essa final? Tecnologia, o protocolo, foram baseadas em quê? Claro que nós olhamos do ponto de vista da robótica, né? Mas nós, como um todo, nós estamos aprendendo muito o que significa, por exemplo, você ter acesso a técnicas de estudo de DNA ambiental, né? Então, tem um dos maiores especialistas do mundo em DNA ambiental, é um francês, Pierre, que ele está na equipe também. Então, eu tenho aprendido com os botânicos, e tem uma especialista trabalhando na equipe, que, por exemplo, ela estuda sapos certos tipos de sapos, né, que desapareceram ou que já não são mais encontrados. E através do DNA ambiental que a gente pega do que tem no chão das florestas, próximos dos lagos e tudo mais, você consegue dizer se ali, né, esse tipo de sapo viveu há anos atrás, muitos anos atrás, muitos anos. Então, essas técnicas, né, esses objetivos de não só olhar o que é de conhecimento da área, mas, ou seja, tipo de plantação, mas vamos identificar, de fato, identificamos a plantação, o tipo de animal, sabe-se que tem, mas também tem aí uma pesquisa voltada para o que as pessoas definitivamente não conhecem daquela região, porque aconteceu há muitos anos atrás. Esse é um aspecto muito interessante das técnicas dos botânicos que nós estamos aprendendo a interagir para, digamos, potencializar os trabalhos dos botânicos. E é bacana porque vocês talvez descobriram algo, né, no grupo que pode ser inovador também, e eles não tinham pensado nisso. Então, talvez vocês estejam avançando também por todas essas parcerias e o tanto de gente que vocês vão agregando. Não é? Sim, com certeza. Eu de fora, assim, estou só imaginando toda a cena. Por aí mesmo. Ou seja, tem sido muito rica essa interação. Imagino. O avanço da equipe brasileira, então, representa, claro, uma vitrine exponencial, né? Bastante interessante, que, aliás, eu estou ficando surpreendido com a repercussão que a cada período, o aumento da repercussão do Brazilian Team, do conceito dessa equipe e a maneira como ela está se mantendo no tempo, né, nesses 5 anos, cada vez mais se fortalecendo e trazendo interações que antes difícil de conseguir. Você juntar um engenheiro florestal, alguém especializado em acústica de animais, alguém especializado em DNA, alguém especializado em robótica, e botar todo esse povo num tempo considerável interagindo para resultar em algo global, algo que seja consistente, né, coletivamente, é algo desafiador e bastante interessante. Imagino, mas eu também penso que cada vez mais as pessoas estão conscientes, estão ficando conscientes que precisam umas das outras. Exato. Que juntando várias cabeças podem sair coisas muito espetaculares. Esse é o caminho. Sozinho já seria mais difícil, né? Com certeza. Sim. Então, esse grupo realmente é incrível. Mais um exemplozinho para eu fechar esse aspecto interessante. No topo das montanhas, existem montanhas e árvores altíssimas, né? Existem bromélias, e essas bromélias, elas têm pequenas quantidades de água. Então, o objetivo é não coletar a bromélia para não perder a espécie, mas coletar água. Então, uma das funções da tecnologia que estamos desenvolvendo é fazer a coleta da água nessas alturas sem danificar a bromélia. A informação que vem do ponto de vista da história de todo ser vivo que circulou pensando, o que vai vir daí? Por ali, naquela região, é impressionante. Só pela água? Só pela água, só por uma coleta de água de uma quantidade de 50 mililitros, por exemplo.
Puxa vida. Quando eu vi impressionante. esses números, eu também achei muito interessante. Nossa, cada vez mais a gente vai aprendendo juntos, né, pessoal? Por isso que o Informe USP leva até você todo esse tipo diferente de informação, vale demais. Vamos falar um pouquinho da professora Roseli Romero, do ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas aqui da USP de São Carlos, que já esteve aqui também, inclusive, falando com a gente sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica e também ajudou nesse projeto. Sim, ela tem participado, o laboratório, um aluno que terminou o doutorado agora recentemente e está trabalhando numa grande empresa americana e tudo mais. E ela, na parte de inteligência artificial, também está contribuindo com a equipe de maneira bem interessante. E falando em robótica, vou aproveitar aqui para abrir um parênteses e perguntar para o professor sobre a Rede Nacional de Laboratórios de Robótica. Quem que participou da criação, hein? Ó a pergunta. Olha, se de vez em quando a gente pode ficar orgulhoso com algo, essa é uma iniciativa que eu, particularmente, estou muito feliz e muito orgulhoso. Imagino. A Petrobras, nós já temos um Instituto Nacional que tem esses laboratórios que trabalham desde 2017, onde o CNPq, FAPESP e CAPES deram um financiamento, ganhamos um edital concorridíssimo lá, mas a integração dessa equipe não tinha um caráter de rede nacional como definimos agora. E a Petrobras lançou 2 grandes editais esse ano, na área de drones e na área de robôs quadrúpedes, para trabalhar para interagir com as plataformas petrolíferas e tudo mais. Né? Interessante que, então, eram 2 editais com dinheiro considerável, né? 2 editais onde teve 16 propostas em um, 13 propostas em outro, de empresas, de universidades, e nós formalizamos essa interação com uma rede nacional de laboratórios de robótica, e nós ganhamos os 2 editais. Olha isso. E então, o retorno, e quando a Petrobras nos disse os motivos, né, dessa escolha, dentre ali 29 propostas, né, ganhamos as 2, 29 propostas, ganhamos os 2 editais. Então, uma parte de infraestrutura aqui na Universidade de São Paulo, na UFMG e UFRJ, eles vão financiar a melhoria de estrutura para, por exemplo, certificação de drones. Ou seja, o mercado precisa aumentar a sua capacidade de dizer, olha, esse drone aqui está aprovado para trabalhar na agricultura, etc. Então, isso... Catalogar os drones e dizer, olha, você é bom, você pode ir lá e trabalhar naquela atividade. Né? Esse é confiável. Porque tem tanto, né? E como é que vai saber qual é para o quê? Sim, e a qualidade deles e tudo mais. Né? É claro que isso não é uma tarefa. Tem empresas de certificação, que aliás está na nossa são parceiras da nossa proposta. Por isso que vocês ganharam, né? Já abrangeram tudo. Mas elas apareceram muito pouco na proposta final, mas de qualquer mostramos que temos contato. Existe a possibilidade. Conseguimos uma carta de apoio, algo do tipo. Mas a proposta toda foi formalizada por nós, né? Pelas universidades. Então, significa dizer o seguinte, a indústria vai melhorar cada vez mais a sua capacidade de fornecer soluções via drone, tá? Mas as universidades também devem caminhar para ficarem, digamos, com um nível de competência bastante alto para ter alunos, para ter pesquisa, para ter certificações, também ajudar no processo de